Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos a este último dia de nosso simpósio. Hoje temos o prazer de receber em nossa casa, na FAGE, ao Dr. Ricardo Mariano, que nos acompanha, por favor. O Dr. Ricardo Mariano vai nos falar sobre o tema tão instigante, religião e política no Brasil, a laicidade em debate. O professor é doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é pesquisador do CNPq, realiza pesquisas na área de Sociologia da Religião, focando especialmente o movimento pentecostal no Brasil. Entre outras temáticas, pesquisou a corrente neopentecostal, sobretudo sobre a qual ele publicou o livro Neopentecostais, Sociologia, Povo do Novo Pentecostalismo no Brasil, nas edições Loyola. Também ele trabalha temas como o crescimento pentecostal no país, trabalhou muito, pesquisou a reação dos evangélicos ao novo Código Civil, também trabalhou a demonização pentecostal dos cultos afro-brasileiros, a teologia da prosperidade, e atualmente Ricardo Mariano desenvolve pesquisa sobre a atuação política dos evangélicos. E, ao mesmo tempo, ele trabalha paralelamente os temas importantíssimos da laicidade e a secularização. Doutor Mariano, bem-vindo novamente. A gente tem mais ou menos 50 minutos, 55. Depois teremos um momento de questões, debate, né? A gente deve parar 9h30. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite do Padre Vitório para estar aqui na FAGE. Gostaria de agradecer também o convívio, né, com os estudantes que me receberam, né, aqui na FAGE, e a presença de todos. Como o tempo é curto e eu preparei um material aqui para falar uns 3 dias, então eu tenho que acelerar um pouco a apresentação. Ela tem um caráter de natureza histórico e empírico, né, em que eu procuro trabalhar tanto a participação da Igreja Católica na esfera política pública, estrito sensu, e a participação dos evangélicos, sobretudo dos pentecostais, na esfera política partidária e midiática, né, nas últimas décadas. E motivada em grande medida por conta da concorrência religiosa que agora se expressa, desde os anos 80, se expressa na esfera político-partidária e midiática no Brasil. E eu vou discutir um pouco, né, o tempo todo aí, a questão da laicidade. Ela está subjacente, assim como a da liberdade religiosa, da tolerância religiosa e do pluralismo religioso no Brasil. Tá?
tem, portanto, um caráter empírico, mais histórico, diferente, portanto, das conferências anteriores, né, que tinham um tom bem mais teórico. Mas, de início, eu gostaria de começar só para situar muito rapidamente a noção de laicidade. Como ideal político e regra jurídica, os regimes ou os arranjos de laicidade apregoam que o Estado laico tem o dever legal de assegurar a liberdade religiosa, a tolerância às diferenças, o convívio pacífico, conceder tratamento isonômico aos grupos religiosos e às diferentes convicções não religiosas sob sua jurisdição, de fazê-los respeitar a normatividade jurídico-política, de não se imiscuir em suas atividades e disputas e, ao mesmo tempo, em certa medida, de restringir a ingerência religiosa sobre o próprio Estado e a política. Nenhum regime jurídico-político laico, porém, dispõe de capacidade para promover total neutralidade estatal ou dos poderes públicos, seja em matéria religiosa, seja na definição do bem comum. Mais que isso, o Estado laico não é neutro em relação a todo valor. Comprova isso a profunda ligação do Estado laico moderno, não obstante suas diferentes configurações históricas, jurídicas, políticas, com os valores da República, da democracia, da tolerância, da liberdade e da pluralidade. Daí o caráter mais ou menos agonístico, muitas vezes muito agonístico, do processo de laicização, uma vez que historicamente ocorre às custas do declínio do poder eclesiástico na esfera pública, justamente por reafirmar a soberania do Estado ou a supremacia do aparato jurídico-político na regulação da sociedade civil, na garantia da liberdade, da tolerância, do pluralismo, da democracia, em detrimento das pretensões de grupos religiosos de fazer prevalecer suas doutrinas, seus valores, seus interesses sobre o conjunto de uma sociedade pluralista em termos sociais, culturais e religiosos. Além disso, valores e símbolos laicos, como já foi dito aqui, são cultuados e quase sacralizados em certos casos históricos, compondo uma espécie de religião civil, às vezes em concorrência direta com o grupo religioso dominante, como é o caso da França. Nas sociedades democráticas, as diferentes agremiações religiosas, desde que respeitem as leis e os costumes políticos, detêm o direito de divulgar suas doutrinas religiosas, seus valores morais, de defender seus interesses institucionais, de vocalizar suas preferências políticas, de ocupar espaços públicos e de influenciar a esfera pública. De modo que a laicidade não implica a privatização do religioso, ou sua restrição à particularidade das consciências individuais, nem o impedimento de que poderes estatais e religiosos colaborem no interesse do bem comum. Então, em grande medida, a laicidade foi um arranjo político construído para garantir a própria liberdade religiosa, a tolerância religiosa, o pluralismo religioso, mas também o pluralismo social, cultural e tudo mais. Muitas vezes ela é vista só como puro laicismo, sobretudo nos casos em que o embate entre Estado e Igreja Católica em particular foi muito brutal, às vezes sanguinário em alguns países, e também por conta de grupos altamente laicistas, que não querem ver a religião em lugar algum do espaço ou da esfera pública. Bom, agora eu começo a apresentar de forma bastante sumária um marco fundamental da laicidade no Brasil, que é o advento da República e a primeira Constituição republicana,
e persigo aí o envolvimento da Igreja Católica na esfera pública, tentando reconquistar espaço, poder, influência e privilégios. A Constituição Republicana de 1891 extinguiu o padroado, separou a Igreja Católica do Estado, proibiu autoridades e órgãos públicos de expedir leis, regulamentos ou atos administrativos que estabelecessem religião ou a vedassem, concedeu liberdade de culto e religião para os indivíduos e as confissões religiosas, instituiu o casamento civil e o ensino laico nas escolas públicas, secularizou os cemitérios, pôs fim à subvenção estatal às agremiações religiosas e concedeu plenos direitos civis e políticos aos cidadãos de outros grupos religiosos. Estabeleceu, portanto, as bases jurídicas da laicidade estatal. Quando geralmente se usa a expressão laicidade, laicização, ela se remete sempre à esfera jurídico-política e à esfera da educação, né? Quando se fala em secularização, geralmente está se fazendo referência a processos de caráter macroestrutural, mas também a uma secularização do comportamento, da consciência dos indivíduos no mundo moderno. Então, laicidade é um conceito que se remete a essa perda de poder eclesiástico no plano do Estado, dos poderes públicos e do ensino. Pleiteada por positivistas, liberais, maçons e protestantes, e inscrita na nova Constituição pelos novos dirigentes do Estado, sobretudo militares, a laicização brasileira ocorreu de forma relativamente pacífica. Deu-se numa penada e num contexto nem remotamente secularizado. Não contou com participação popular, nem desencadeou conflitos opondo grupos anticlericais, anticristãos e antirreligião versus massas e lideranças católicas defensoras da união Estado-Igreja. Nada disso. As reações restringiram as manifestações de uma minoria letrada e do clero, que então via o Estado laico como um Estado ímpio, um Estado ateu e um Estado sem valores éticos. Em suma, a separação Igreja-Estado nem esteve enraizada num laicismo intransigente, nem resultou num anticlericalismo radical contra o catolicismo e seus expoentes. Fato que contribuiu para a futura reconquista católica de força na esfera pública e de privilégios junto ao Estado. 4 séculos de simbiose entre poder político e poder religioso, por certo, não seriam suprimidos facilmente, muito menos subitamente, ainda mais num contexto de quase monopólio religioso do catolicismo. Dirigentes católicos se opuseram à separação da Igreja do Estado e protestaram contra a concessão a todos os grupos religiosos de liberdade equitativa, dispositivo jurídico que, a seu ver, colocava a Igreja Católica, entre aspas, no mesmo nível das seitas das falsas religiões. Na época, apoiavam-se no preceito de que a soberania política derivava da soberania divina e também se apoiavam no Sílabus, documento papal que combatia a modernidade, rejeitando radicalmente as liberdades religiosas, de culto, de consciência e a separação entre Igreja e Estado e a privatização, em maior ou menor medida, do religioso. A separação não privou a Igreja Católica de continuar a ocupar espaços consideráveis nas áreas de saúde, educação, lazer e cultura. Além disso, a separação favoreceu a reorganização institucional da Igreja. Nos 40 anos da República Velha, ela fez mais do que em 400 anos. O fim da tutela estatal permitiu à Igreja romanizar-se, disciplinar e moralizar seus quadros, censurar e reprimir o clero liberal, enquadrar o catolicismo popular, implementar uma política de expansão institucional e patrimonial,
expandir a rede de seminários, paróquias e dioceses, recrutar e formar novos quadros, estadualizar as dioceses, manter aliança com as classes dirigentes, aproximar-se das oligarquias estaduais e investir no mercado de ensino secundário para as elites. E também manteve o exercício de funções que ocupavam amplo espectro da vida social e do espaço público. Fortalecida institucionalmente, sob a chefia de Dom Sebastião Leme, a Igreja passou a sustentar o ideal de neocristandade e a pressionar dirigentes governamentais e parlamentares visando restabelecer sua influência na esfera pública. Durante a inauguração do Cristo Redentor, que agora há pouco completou 80 anos, em 1931, Dom Leme, acompanhado de 50 bispos, solicitou a Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, a introdução do ensino religioso facultativo nas escolas públicas, pedido que foi concedido mediante decreto. E fundamentado na interpretação acrítica, quase mítica, da nação católica, segundo o qual o Brasil, por tradição, história e fé de seu povo, é essencialmente católico, Dom Leme, em discurso, durante a inauguração da estátua, chegou também a ameaçar o presidente na ocasião. Ele disse: ou o Estado reconhece o povo, o Deus do povo, ou o povo não reconhecerá o Estado. A identificação da nação brasileira com o catolicismo e não com o Estado visava pressionar Vargas a ceder às demandas do episcopado, a dificultar a expansão dos concorrentes religiosos e a emergência da diversidade religiosa como um valor positivo. Para ampliar seu poder político e inserir na Constituição de 1934 princípios de seu interesse, a Igreja apoiou a criação da Liga Eleitoral Católica e deflagrou ampla campanha nacional. A LEC elegeu a maioria dos candidatos que apoiou, fazendo com que a nova Constituição incorporasse suas principais exigências. Conseguiu, assim, introduzir crucifixos nas repartições da administração pública, admitir padres como capelães militares, reconhecer o casamento religioso pela lei civil, proibir o divórcio, facultar o ensino religioso nas escolas públicas, permitir ao Estado financiar escolas, seminários, hospitais e outras atividades e instituições católicas designadas de interesse coletivo. Acima de tudo, conseguiu estabelecer o princípio da colaboração recíproca entre Estado e religião em prol do interesse coletivo. A laicidade, portanto, retrocedeu por força do ativismo católico, do ativismo político católico na Constituição de 34. Retrocedeu em relação à Constituição republicana de 1891. A Igreja Católica, no período, procurou cercear também a expansão dos concorrentes religiosos até, pelo menos, o fim da década de 50. Responsáveis pelas primeiras fissuras no monopólio católico durante o Império e atuantes no esforço coletivo ao lado de maçons, liberais, positivistas e republicanos para separar a Igreja Católica do Estado, os protestantes já haviam tido que criar a Liga Evangélica em 1890 para defender seus interesses civis, que estavam sendo contestados pelo clero católico. Em 1932, os protestantes lançaram um manifesto a favor da completa laicidade do Estado. Desde o Império, grupos protestantes defendiam a laicidade. Agora, às vésperas de uma nova Constituição, de 34, eles lançaram um novo manifesto defendendo a laicidade como forma de tentar proteger a liberdade religiosa do seu grupo religioso minoritário em solo nacional. No ano de 39, no início do Estado Novo, o Departamento de Defesa da Fé católico implementou uma política de oposição ao protestantismo em nome da defesa da nação católica. Espíritas e afro-brasileiros enfrentaram adversidades bem maiores que os protestantes. Na esteira das correntes higienistas, criminológicas, cientificistas em voga,
juízes, médicos, legisladores, delegados, intelectuais e jornalistas, empenhados em estabelecer uma ordem e um espaço público modernos, tomaram a Igreja Católica como modelo de religião e de culto religioso e como antítese de práticas mágico-religiosas, espíritas e afro-brasileiras. Nos embates públicos travados entre 1920 e 1940, rotularam de patológicas a mediunidade e as práticas curativas dos espíritas, e as enquadraram como exercício ilegal da medicina. Embora até o início do século XX não se vissem como condutores ou praticantes propriamente de uma religião, nem almejassem obter tal estatuto, os espíritas só conseguiram descriminalizar e legitimar suas crenças e práticas após transformá-las forçosamente num culto religioso. Culto que se fez reconhecer como tal através da realização de caridade espiritual e assistencial, reproduzindo, a seu modo, destacada virtude teologal cristã e católica.